E como você viu aí a agenda dos candidatos, a entrevistada de hoje do Bom Dia Guará é Elisiane Gama, do PPS. Bom dia, candidata. A senhora tem 10 minutos a partir de agora e a gente começa perguntando por que lançar o seu nome à candidatura de São Luís. O que a senhora tem de diferente dos outros candidatos? Bom dia, Hugo. Bom dia, Daniela. Muito bom estar aqui com vocês. Primeiramente, eu acho que um candidato para governar, uma pessoa para governar bem uma cidade, ele precisa ter dois elementos importantes. Primeiro, uma história de vida que conheça de perto essa realidade e, ao mesmo tempo, também ter preparo para poder comandar uma cidade. E nós temos uma história de vida de muita superação, de muita luta, passei por muitas dificuldades, conheço perfeitamente o que é enfrentar uma fila para conseguir uma vaga no hospital, sei o que é andar de ônibus, sei o que é estudar em escola pública, porque durante toda a minha vida foi estudando em escola pública. Ao mesmo tempo, há 4 anos atrás, quando eu decidi me candidatar a prefeita de São Luís, eu decidi me preparar para governar a minha cidade. E para isso nós fizemos várias reuniões ouvindo a população, ouvindo técnicos aqui também, ouvindo técnicos da universidade, ouvindo cientistas, mas também visitando outras experiências pelo Brasil afora. De forma que nós temos hoje elementos muito substanciais que nos credenciam a fazer um grande governo em São Luís. Nós elaboramos um plano de governo também, que foi muito forte, muito consistente, que é compatível com a realidade de fato da cidade. Então hoje eu me sinto preparada para governar a minha cidade pela minha história de vida e notadamente aí pelo preparo que nós realmente buscamos para fazer um grande governo em nossa cidade. A gente tem um grave problema no trânsito de São Luís, essa não é uma novidade para ninguém, mas o que tem no plano do seu governo que vai ajudar, então, a solucionar esse problema? Olha, a questão da mobilidade urbana em São Luís é algo realmente muito sério. Você hoje não tem nenhum sistema de transporte de massa efetivo arrojado. O que nós temos hoje é dos anos 70 e nós precisamos implantar um novo sistema de transporte de massa e faremos isso através de uma avaliação muito mais precisa, de um estudo de viabilidade técnica. Agora, o que nós temos em São Luís? Nós temos problemas com o trânsito, que você coloca muito bem, sinalização vertical e horizontal em São Luís praticamente extremamente deficitária, falta de acessibilidade. Nós temos uma malha viária em São Luís totalmente comprometida. Você tem, por exemplo, hoje as 3 principais avenidas de São Luís, Jerônimo de Albuquerque, Daniel de Latouche e São Luís Rei de França, totalmente congestionadas. E você também acaba não tendo, como eu coloquei anteriormente, esse sistema de transporte de massa. Então, o que nós vamos fazer, Daniela? Primeiramente, nós vamos melhorar a malha viária de São Luís. E isso nós vamos ampliar o programa Interbairros, que foi importante para São Luís, mas que de fato precisa ser ampliado. A outra coisa, nós vamos resolver e ampliar e fortalecer a nossa sinalização de fato da cidade. E a terceira, que é a implantação de um novo sistema através desse critério, que a gente vai considerar 3 pontos fundamentais: o custo desse investimento, o tempo de implantação desse investimento e também o volume de pessoas que de fato é transportada. Candidato, é justamente custo, né? Nós vivemos um momento de crise, o país inteiro vive essa crise, São Luís não é diferente. Como fazer com recursos escassos? Perfeitamente. Hoje não tem outra saída a não ser você buscar parcerias. O que é muito sério aqui em São Luís é que, além da gente ter muito pouco recurso, e as transferências, inclusive voluntárias do governo federal, foram de uma forma significativa reduzidas, nós ainda temos muitas perdas por parte da atual gestão. Só para você ter uma ideia, Hugo, nós temos um corredor de transporte em São Luís, que é na ordem de 600 milhões de reais, que o governo, esse atual governo, perdeu. Seria um recurso feito, ou melhor, garantido pelo governo federal e com linhas de financiamento. E que, infelizmente, a prefeitura, por falta de articulação, por falta de decisão e por falta de projetos e prazos, acabou realmente perdendo. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos fazer as parcerias. Vamos buscar no governo federal, vamos buscar em bancos, vamos buscar na iniciativa privada para que faça uma função pública no nosso governo, as alternativas e os recursos, de fato, para fazer esses grandes investimentos. E depois otimizar o recurso que nós temos. Por exemplo, São Luís hoje não cobre os grandes devedores. O sistema bancário em São Luís, Hugo, não paga ISS, por exemplo. Isso é muito sério. É uma evasão financeira que é aí da ordem de mais de 90 milhões de reais por ano. E nós vamos buscar os grandes devedores para poder fazer esse pagamento que lhe é devido ao poder público municipal, para que com esse recurso, de fato, a gente possa implantar. E só para finalizar, a prefeitura precisa utilizar bem o seu recurso. Só para você ter uma ideia, hoje, só para a comunicação, o recurso é mais de 20 milhões de reais. Um dinheiro que a gente poderia
investir na educação, na saúde e na infraestrutura da nossa cidade. A senhora acabou de citar saúde, a senhora falou de investimento. O que falta, então, para a saúde? Para a saúde, nós precisamos resolver, num primeiro momento, o básico. Né? Você não tem, por exemplo, gás, você não tem medicamentos, você não tem antibiótico, você não tem um fundamental hoje nos nossos hospitais, tanto o Socorrão 1 quanto o Socorrão 2. Os corredores estão cheios de maca. Essa propaganda que passa, que não tem maca, isso não é verdade. Faz-se o mutirão, vai lá, se fotografa, filma e coloca na propaganda. 2 dias depois já está na mesma situação. Então, primeiramente, nós precisamos resolver o que é básico, não é? É dar as garantias para que essa funcionalidade possa acontecer. E depois nós precisamos ampliar a nossa rede de atenção básica. Só para você ter uma ideia, 90% dos atendimentos hoje no Socorrão 1 e no Socorrão 2 poderiam ser resolvidos nas nossas unidades distribuídas na cidade. Não é resolvido por quê? Porque não tem estrutura mínima para fazer o atendimento. Então as pessoas não vão esperar uma consulta, acabam indo para o Socorrão para poder ter um atendimento realmente mais imediato. E aí acaba sendo ineficiente, porque a estrutura física, tanto do Socorrão 1 quanto do Socorrão 2, não são compatíveis para esse atendimento. A senhora coloca nos seus programas uma parceria com a iniciativa privada para a construção de um novo hospital. Isso é possível mesmo diante desse, mais uma vez, cenário de crise, mais uma vez envolvendo investimentos e dinheiro? Perfeitamente. É possível por causa da crise. Você hoje, com pouco recurso que se tem, ou você busca inteligência e traz novos parceiros para fazer uma grande gestão, ou você não vai fazer. Belo Horizonte fez isso, só para você ter uma ideia, Hugo, lá, um hospital de 420 leitos foi construído com iniciativa privada e o resultado é extraordinário. Belo Horizonte também, lá Minas, fez na área da educação. Salvador fez isso. E várias outras cidades. Aqui, Goiânia, por exemplo, também fez isso. Então, a busca de parceria é para resolver o problema da crise. Não adianta você dizer que você vai resolver todos os problemas com recurso próprio da prefeitura. Não dá. Os 2,5 bilhões de reais hoje que a prefeitura tem, infelizmente não dá para resolver todos os problemas da prefeitura. Então, ou você busca a iniciativa privada para fazer esse papel junto com o poder público, que investe e depois participa junto com o governo dessa gestão, você de fato não vai resolver o problema. Eu fui conhecer esses projetos de perto, acompanhei, não apenas uma visita esporádica, mas eu estudei esses modelos de gestão e são exatamente esses modelos de gestão que nós vamos aplicar aqui em São Luís. A senhora tem uma carreira como parlamentar, mas o que a senhora pode trazer agora para a gente de resultado do seu trabalho? O que a senhora fez para São Luís? Perfeitamente. Eu já venho de 2 mandatos de deputada estadual e de deputada federal, e 1 mandato de deputada federal. Toda a nossa atuação nos 2 mandatos foi fundamentalmente voltada para as midorias e fazendo um trabalho intenso, inclusive com muito pouco recurso. Na Câmara Federal, por exemplo, eu fui uma das deputadas mais atuantes e uma das deputadas que menos gastou o recurso público. Todos os nossos projetos que nós apresentamos foram projetos voltados para a área da educação, para a área da saúde, para a área da infraestrutura do nosso estado, não é? E agora, inclusive, com uma abrangência muito maior para o nosso país, como deputada federal. Mas eu gostaria de citar uma iniciativa, Daniela, que para mim é a essência do que é o nosso mandato. Nós, como deputada estadual, nós alteramos a Constituição do Estado do Maranhão, evitando corte orçamentário para a infância. Quando você diz que criança e adolescente é prioridade, você também tem que dizer na peça orçamentária. Então, no Estado do Maranhão, aquele que corta o recurso para criança e adolescente, ele pode até perder o mandato por improbidade administrativa, já que ele estará burlando a Constituição estadual. Deputada, a senhora tem agora os seus minutos de consideração, 1 minuto de consideração final. Eu quero agradecer a TV Guará, que faz um debate muito rico em relação à política no nosso estado do Maranhão e, portanto, também na nossa cidade. E eu quero me dirigir a você que é eleitor. Daqui a alguns dias, 3 dias, nós teremos as nossas eleições. É muito sério a decisão que você vai tomar. É você escolher aquela pessoa que vai decidir a escola do seu filho, vai decidir o que vai fazer com a rua da sua casa, quando você chega em casa, o que vai decidir com a vaga no hospital, é o medicamento do hospital, é a gase do hospital, é a consulta que você tanto precisa. Ou seja, o seu candidato, o representante, precisa ter condições reais de fazer um grande governo em São Luís. Eu quero dizer para você que a minha história de vida nos credencia para isso e eu me preparei para governar a nossa cidade de São Luís. Eu quero contar com o seu apoio
quero contar com a sua ajuda e dizer para vocês que as mentiras, não é, as pesquisas forjadas que estão sendo colocadas aí, jamais podem ser levadas em consideração. Eu acredito na força do povo, eu acredito na sua força e na nossa determinação que vamos chegar para fazer um grande governo e um governo que vai orgulhar a todos nós ludovicenses. Obrigada, candidata. Obrigado, candidata. Um bom dia. Sucesso. Muito obrigada.